seria a forma correta de se batizar? Ou então, será que todo tipo de batismo é correto e o que importa é a fé? Outro assunto que também é muito comentado: Maria, Virgem Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Existem várias denominações para se referir à Mãe de Jesus Cristo, mas afinal de contas, qual seria a verdadeira importância dela em relação à Bíblia ou então todas as fãs cristãs? É isso que iremos discutir no Em Revista de hoje, com Padre Miguel Romano, Pastor Roberto Cruvinel, Pastor Luciano Escala, Padre Cleodon Amaral e, para comandar, o Em Revista de hoje, EV Sobral. Estamos aqui, já prontos, já foram apresentados, portanto, cada um dos nossos convidados, mas o pastor Luciano é a primeira vez no Em Revista. Então, eu quero agradecer sua presença, pastor, que é muito simpático, tem um sorriso muito cativante, muito legal, e está em que igreja? O senhor é missionário ou o senhor atua em alguma igreja, numa localização específica? Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui partilhando da palavra de Deus, é um prazer participar desse programa que eu sempre acompanho. O pastor Roberto Cruvinel é um grande amigo e eu sempre acompanho esse programa, sempre acompanho os debates. Sou pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção e ela fica localizada na Vila Brasilândia, na capital de São Paulo. E quanto tempo já, pastor, que está lá? Bom, eu sou pastor há 18 anos. Nessa igreja, eu sou pastor há 17 anos. Então, praticamente, toda a minha caminhada como pastor tem sido nessa comunidade, nessa igreja localizada na periferia de São Paulo. Que bom, bacana. E em nome de toda a produção, de toda a TV, seja bem-vindo, o senhor e sua comunidade, porque atrás do senhor tem toda a sua comunidade, né, junto com a gente aqui assistindo, vendo, Sim. né? E o assunto hoje vai pegar, né, Cleodon? Você está preparado, Cleodon? Padre, padre já botou 2 escudos atrás dele para proteção. E o pastor Roberto Cruvinel, que está entusiasmadíssimo. Na verdade, até o tema do batismo foi sugerido por ele, mais de uma vez, né, pastor? Exatamente, meu amigo EV Sobral, meus companheiros, amigos, e já de uma caminhada longa, o padre Miguel, né, que não é lá do Rio, é daqui de São Paulo também, Padre Cleodon. Você viu aqui que eu fiz um trocadilho, né, EV Sobral? Eu vi. E também... São ótimos seus trocadilhos, são ótimos. É ótimo. Ele é tão bom que eu tenho que explicar ele depois. E o pastor Luciano Escala, esse tema do batismo infantil é um tema que é empolgante. Na verdade, não tem a ver somente com católicos romanos, muitos evangélicos, muitos protestantes praticam o batismo de infantes. Eu, como professor de língua grega, procuro realizar os ritos, ou, na verdade, as ordenanças, baseado na exegese do texto. Mas respeito. E aí nós vamos debater isso aí. Com relação a Maria, pastor, mais ainda. Pastor, por favor, o senhor aguarde, porque já começou a debater antes de eu abrir o debate, não adianta. Tá bom. Padre Miguel, obrigado por ter vindo. O Padre Miguel também tem uma devoção muito grande a Santa Teresinha, não é isso, Padre? Sim, uma devoção muito grande a Santa Teresinha do Menino Jesus. E celebramos a festa dela no dia 1º de outubro, a padroeira das missões, né? E ela é considerada como uma grande irmã universal, né? Porque muitos veem nela um exemplo assim, de simplicidade, um exemplo de abandono, pequenez, que falta hoje em dia aos homens, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Então, celebramos com alegria. E tem um canal no YouTube chamado Sereu Amor, né? Onde eu levo um pouquinho também essa mensagem de Santa Teresa do Menino Jesus. Que o Papa João Paulo II nomeou padroeira dos artistas, dos atores, né? Dos atores e atrizes, porque se achou fotos dela já depois de muitos anos, né?
já foi um achado contemporâneo, aonde ela se via que muitas vezes ela saía do convento para se apresentar nos arredores da capital, né, como atriz. E dentro do próprio convento atuava como atriz. Então, João Paulo II, quando apertaram ele, falaram: olha, mas ela saía do convento, a santa ia se apresentar como atriz. Ele falou: então está resolvido, ela é padroeira dos atores. E assim ficou. Ela se vestiu de Joana d'Arc no convento para representar uma peça de Santa Joana d'Arc. Sim, essa é a foto mais conhecida, né? É a mais conhecida. E no Rio, em Copacabana, entre Botafogo e Copacabana, na entrada do túnel, lá tem a igreja onde tem uma exposição muito grande de fotos reais, né, dela, né, de várias fotos, né, algumas raras, inclusive. Não sei se você já esteve lá, padre Miguel. Não estive. É muito legal, você vai gostar muito de conhecer. Fica ao lado do shopping Rio Sul. Eu acho que é o nome da paróquia Santa Terezinha mesmo, mas eu não tenho muita certeza disso. Mas, meus amigos, estamos começando o debate, né? E eu já queria ouvir, porque ele está começando hoje, né, o pastor Luciano. Pastor Luciano, vamos começar pelo batismo, que o pastor Roberto já deu a entrada, né? Então, eu gostaria de saber do senhor, por que negar o batismo na infância? Por exemplo, o senhor não aceita se alguém chegar na sua igreja e falar: quero fazer parte da igreja, tem que ser batizado novamente? Bom, essa questão do batismo na infância foi até algo que o pastor Roberto Cruvinel colocou aqui na apresentação dele. É algo que dentro da igreja evangélica, igreja protestante, no modo geral, ele não é praticado, né? Apesar que ainda existem algumas igrejas que elas acreditam que pode ser feito, porque eles utilizam a ideia de que a criança dentro do judaísmo, e também no caso de Jesus, ele foi levado ao templo e ele foi apresentado. Então, na verdade, acredita que o batismo se torna como uma iniciação à doutrina, à caminhada cristã. Porém, esse princípio, nós olharmos por esse viés, ele não vai ter, ao meu ver, uma base bíblica, para que nós possamos dizer que naquela época da igreja primitiva, por exemplo, crianças eram batizadas. Em nenhum momento na história, em nenhum momento dos escritos dos apóstolos, nós encontramos crianças sendo levadas para serem batizadas. O que nós encontramos são adultos, pessoas que tinham a consciência da sua condição de pecador, né, e ali aceitavam o batismo e rejeitavam, assim, a sua vida de pecado que tinham antes de ter esse encontro com Cristo. Então, o batismo, quando ele é colocado para as crianças, eu, ao meu ver, não vejo nenhuma base bíblica para que nós possamos efetuar tal prática. Isso é meu ponto de vista. No caso, pastor, de alguém chegar na sua igreja e falar: não, eu me converti, eu quero fazer parte e eu já fui batizado. Mesmo assim, o senhor acha necessário que faça o batismo novamente? Então, quando acontece de pessoas virem, por exemplo, de outras igrejas, e o batismo, o que nós perguntamos é como ele foi feito. De que forma que foi esse batismo? Ele foi feito, primeira pergunta que eu faço, ele foi feito em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Sim. Então, esse batismo, ele é aceito na nossa denominação, ele é aceito na nossa igreja. Não é necessário a pessoa batizar de novo. Se o batismo que a pessoa fez, ele seguiu essas regras, nós não colocamos a necessidade de fazer um outro batismo. Não se importando se foi feito dentro de um tanque batismal, ou se foi feito numa água corrente, ou se foi feito por aspersão até mesmo, nós não questionamos isso. O que nós perguntamos é se foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Roberto, o senhor concorda com isso? Sobral, eu concordo, mas tem algumas questões que são importantes colocar aqui. Em que pese essa questão do batismo de infantes ter fundamentações diferentes, por exemplo, na Igreja Católica Romana, na Igreja Anglicana, na Igreja Ortodoxa, inclusive também entre algumas igrejas protestantes, por exemplo, os presbiterianos, eles praticam o batismo de infantes, o batismo
de crianças. Agora, é importante entender o que é exatamente o batismo. Algumas denominações entendem que o batismo em si é um sacramento, e nós não admitimos isso porque entendemos que o batismo é, de fato, uma ordenança de Cristo. A própria palavra, o substantivo grego, isso para o Novo Testamento, porque você vai encontrar tipos de batismo, inclusive em outras religiões, como ritos de iniciação. Mas para o cristianismo, a palavra batismos, que é um substantivo, no caso aqui um nominativo masculino, tem a ver com lavagem cerimonial. Mas a mesma palavra que tem a ver, que é um neutro, batisma, que fala batismo, vem do verbo baptizo, colocar dentro, emergir. Nós, cristãos pentecostais, efetuamos o batismo por imersão, como uma ordenança de Cristo. Eu, particularmente, pastor Roberto Cruvinel, se algum irmão chegar em nossa igreja e me disser, eu fui batizado por aspersão e creio na fé, eu creio em Cristo, ele vai participar da ceia comigo tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. A dificuldade que eu tenho é com o batismo de criança, porque o batismo, no meu entendimento, ele envolve arrependimento. Eu não encontro no Novo Testamento nenhuma, e aqui eu quero dizer a toda a comunidade católica, a todos os meus irmãos protestantes, que aqui não tem nenhum demérito ou desrespeito à liturgia ou à forma de crer de quem quer que seja. Estou compartilhando a forma que nós, cristãos pentecostais, evangélicos, acreditamos, e a maioria dos evangélicos no Brasil e no mundo, que o batismo deve ser ofertado para quem se arrepende. Você não vê nenhuma criança sendo levada ao batismo. Eu tenho muitos textos aqui, bíblicos, que nós podemos falar no decorrer do programa, né? Que, de fato, mostram que nenhuma criança foi levada. Inclusive, eu tenho um debate desse no meu canal do YouTube com um irmão presbiteriano, um pastor presbiteriano, falando sobre isso. Nós, analisando texto por texto. Então, para ser batizado, primeiro, tem que ter um encontro com Cristo, tem que se arrepender dos seus pecados. Como que uma criança pode compartilhar arrependimento? Porque a palavra arrependimento, E.V. Sobral e meus irmãos, significa metanoia, vem do grego metanoia, mudança radical de pensamento. Como uma criança pode ser? Já que o pastor está aqui, o padre Cleodon, que é um hebraísta, né, especialista em cultura judaica, muitos protestantes presbiterianos dizem que eles batizam crianças porque aliam à circuncisão. Ora, mas são coisas diferentes. Circuncisão é judaica e o fim da lei é Cristo, justiça de todo que crê. Padre Miguel, o que o senhor pensa a respeito do batismo feito só com adultos? Então, dentro da nossa doutrina, da nossa doutrina cristã e católica, existe um caminho chamado catecumenato cristão, que significa que aqueles que não receberam o sacramento, os 3 primeiros sacramentos da iniciação da vida cristã, que é o batismo, que é a Eucaristia e que é o crisma, recebem depois desse desejo de conversão, de abraçar a fé, a doutrina cristã e católica, recebe então esse sacramento, faz esse caminho catecumenal para receber esses sacramentos, inclusive o batismo, que é dado na vigília pascal, no sábado da vigília pascal. Então, eles fazem todo este processo, esta caminhada de fé, este compromisso de conversão para abraçar esses 3 sacramentos em uma única vez de iniciação cristã. E quanto ao batismo de crianças, né, o que eu tenho visto também é uma certa... tentar explicar, é uma certa crendice, às vezes popular, de que se você não batizar o seu filho vai ser pagão. Se você não levar o seu filho para batizar agora, bebezinho, ele vai ter algum problema, ele não vai ser protegido por Deus. Então, algumas pessoas, muitas vezes, não entendem, né? E o sacramento em si, o sinal do sacramento do batismo,
e até mesmo nas nossas comunidades católicas, nas nossas pastorais, e talvez até mesmo o nosso padre Cleodon concorde comigo, há uma falta de preparo entre os catequistas do batismo para tentar desmificar esse tipo de contexto, né? Se você não batizar, o seu filho vai ser pagão. Se o seu filho não for batizado, ele vai acabar tendo algum problema. Enfim, mas eu concordo realmente que talvez, né, o melhor realmente é as pessoas terem uma certa consciência realmente do sacramento do batismo. Porque muitas crianças que depois são batizadas e crescem, tornam-se adultos, muitas vezes deixam de ser católicos, deixam de professar a fé católica, se tornam espíritas, vão para outras religiões ou até mesmo se tornam ateus, né? E não professam a fé. Então, não teve esse entendimento em relação ao batismo. Apesar que o batismo para nós católicos, ele é indelével, é uma marca para sempre. Uma vez batizado, está batizado para sempre. Mesma coisa o ministério da ordem. Uma vez ordenado sacerdote, você é sacerdote para o resto da vida. Independente se você deixar as ordens de exercer o seu ministério, você continua padre por causa do sacramento recebido. Padre Cleodon, agora você me diz o que você concorda e discorda de todos eles. Mas antes de você falar, ou talvez no decorrer da sua fala, eu queria saber por que existe a confirmação do batismo na Igreja Católica, que damos o nome de crisma. Se não houver isso, é porque você passou o tempo de validade do batismo e você pode ser considerado não batizado? Muitos católicos fazem essa pergunta, né? Porque a gente, quando adulto ou já jovem, a gente tem que batizar de novo, ou não. Deixo essa pergunta no ar e fique à vontade aí de dizer o que concorda e discorda. Bem, Evê, com relação ao pastor Luciano, a Igreja Católica, ela também olha muito a forma que é usada para o batismo. Por exemplo, às vezes uma pessoa vem de uma outra igreja para a Igreja Católica e ela quer confessar a fé católica e a gente também pergunta como ela foi batizada. Se foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e se foi usado água como material físico para a execução do batismo. Às vezes a pessoa usa leite, usa terra, pega terra e joga terra no lugar, né? Usa café, usa pinga, sei lá, o que se usa por aí. Então, para pinga também? Pinga também? Em alguns rituais não é usado pinga, mas é usado álcool, né? Ou alguma bandeira. A bandeira é usada com álcool. Você vê que já está induzindo a criança, né? Tudo depende disso. Outra coisa também é a reta intenção. Por que a Igreja Católica, por exemplo, não aceita batizados da Igreja Católica brasileira? Se for da Igreja Católica brasileira, o batismo para nós não vale. Por quê? Porque não tem reta intenção. Na Igreja brasileira, a pessoa não é batizada para entrar para a Igreja Católica brasileira e ser membro, ser um fiel ali. Geralmente, eles fazem batizados simplesmente porque você está pagando. Se está pagando, eles fazem o que você quiser. Casamento de homem com homem, manda hóstia consagrada pelo correio. Você pagando, eles fazem qualquer coisa que você quiser. E por causa dessa falta de reta intenção, a Igreja Católica Apostólica Romana não aceita quando a pessoa é batizada, por exemplo, na Igreja brasileira. Mas quando vem, por exemplo, da Assembleia de Deus, como eu, que era da Assembleia de Deus, claro que eu era católico antes de ir para a Assembleia, mas às vezes a pessoa vem direto da Assembleia de Deus e não era católica antes. A Igreja Católica Apostólica Romana aceita o batismo da Assembleia de Deus. Por quê? Porque é feito
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É feito com água, geralmente imersão, e com reta intenção, porque a pessoa se batiza para ser um membro fiel da igreja, para seguir Jesus, né, com reta intenção. Então, essa é uma grande diferença. A questão de crianças. A gente toma, de uma certa maneira, como base, apesar de não ser base, Marcos capítulo 16, versículo 15. Apesar de não ser base. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Toda criatura. Claro que essa palavra criatura, em grego, nós temos aí kitissei. Kitissei que vem, ele vem do dativo, né? É uma palavra usada no dativo singular, de quitissis. E algumas pessoas podem dizer, mas toda criatura, então eu posso batizar um cachorro, eu posso batizar uma planta. Não, que a palavra quitissis, ela está ligada com o ser humano, com anthropos, também do grego, que é a criatura humana criada por Deus. O que seria crisma? Para nós católicos, a mãe pega o nenenzinho e leva para a igreja, mas o nenenzinho não pediu para ser católico. Ele está sendo batizado dentro da tradição de fé da mãe e do pai. Na crisma, que ele já tem 15, 16, 17 anos, aí ele vai tomar a decisão dele, não mais, né, levado pelo pai e pela mãe. Aí ele já tem a consciência de dizer, eu quero ser católico, apostólico, romano, e por isso, então, eu vou me crismar. Para nós, católicos, a crisma se tornou, então, um sacramento, que nós chamamos de sacramento da confirmação. Mas e se a pessoa não se crisma? O batismo perde a validade? Não. Não perde a validade. O batismo, uma vez batizado, ela é um sacramento ad eternum. Tá? Ou seja, foi batizado mesmo que vire pagão, mesmo que seja evangélico. Para nós católicos, a pessoa está batizada e pronto, acabou. Mas o pastor Cruvinel fez um link do batismo com arrependimento. Esse link, ele é um link lógico. O que eu quero dizer um link lógico, consequente, causa e efeito? Por quê? Porque eu tenho uma vida de pagão, eu tenho uma vida de ateu, né? Eu não sou católico e tenho uma vida aí adorando um outro Deus. A partir do momento que eu conheço Jesus e eu me converto, vamos dizer que o selamento desta conversão é o batismo. O batismo, quer queira, quer não, ele é visto também como ritual de iniciação. Em várias religiões isso acontece, não é só no cristianismo. Quando eu falo cristianismo, eu estou falando da Igreja Católica e Evangélica, né? Aqueles que professam ser cristãos. O batismo não é visto como ritual de iniciação só para cristãos, mas tem no budismo, tem no shintoísmo, tem no islamismo, tem muito, tudo quanto é religião, até na maçonaria, que diz que não é religião, tem rituais de iniciação. Para nós, né, o batismo ele é um ritual de iniciação, não deixa de ser. Você aceita Jesus, e aceitar Jesus implica no quê? Quando você conhece Jesus, implica que você quer mudar de vida e que você vai seguir os ensinamentos de Jesus. Ou seja, eu me arrependo de ser um assassino, eu me arrependo de ser ladrão, eu me arrependo de ser um pecador e vou seguir Jesus Cristo. E como eu quero seguir Jesus Cristo, para eu me iniciar nesse segmento, eu me batizo. Tá? Então, o batismo, ele é, vamos dizer, a consequência da conversão, do conhecer Jesus. Agora, dizer que é preciso o arrependimento, sim, claro, é preciso, não tem lógica você se batizar se você não se arrependeu. Mas então e a criança? A criança não tem cabeça para se arrepender. Mas Jesus não foi batizado? Jesus foi batizado, ele se arrependeu do quê? Então, eu não posso linkar, dizer que batismo é só para arrependimento. Não, se eu linkar
e disser que para batizar a pessoa tem que ter pecado, e uma criança não tem sentido batizar a criança não tem pecado. Bem, se eu tiver esse link, para eu batizar a pessoa tem que ter pecado, então eu aqui estou dizendo que Jesus pecou. E para nós católicos, eu sei que também para os evangélicos, né, porque eu já fui um bom evangélico, eu era professor de escola dominical, eu sou teólogo pelas Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus, também eu fiz o curso de teologia básico, então eu conheço a doutrina, pelo menos da Assembleia de Deus, né? Por isso que ele defende a Assembleia, entendeu, pastor Luciano? Por isso que ele falou que se chegar da Assembleia ele aceita. Ele aceita. Você me dá uma parte depois, pastor. Você vai dar. Sim, deixa eu só terminar. Eu sei que também para a igreja evangélica e para nós católicos, né, é fundamental o batismo, e para nós Jesus Cristo não cometeu pecado. Jesus não cometeu pecado. Ah, mas ele se batizou para dar exemplo. Sim, ele se batizou para dar exemplo, mas a gente tem que entender que ele não tinha pecado. Se eu linkar a nível ontológico o conceito de batismo com arrependimento, eu forçosamente estou dizendo que Jesus pecou, e porque ele pecou, ele foi batizado. Então, isso é um erro de doutrina, que é muito grave. Não estou falando que o pastor Cruvinel cometeu esse erro, não é isso, mas eu estou acenando para isso porque pela lógica, pela filosofia, né, e pela própria linguística, né, é um erro se a gente for por esse caminho. Disse sim, Cleudon. Disse sim. Aí... Agora... fazer análise que eu... Peraí, pastor Roberto, já vou te dar a palavra já. Quer fazer alguma consideração, pastor Luciano? Eu entendo que as religiões, elas têm os seus ritos de iniciação, mas o batismo, eu não vejo como algo dentro do cristianismo, como um rito de iniciação. Eu vejo o batismo como uma ação daquele que já é consciente da sua condição de pecado, de pecador. Eu entendo a fala do padre, entendo, por exemplo, a questão do crisma, né, de uma pessoa já com a sua consciência ser crismada, eu entendo, mas o batismo é algo que o pai leva, que a mãe leva. E qual é o sentido nisso? Sendo que quem vai determinar se vai seguir ou não o catolicismo é a criança. Então, ao meu ver, eu vejo que o batismo ele não faz sentido, olhando por esse caminho, batizar a criança. Esse é o meu ponto de vista. Pastor Roberto, lembrando que daqui a pouco nós já temos que ir para o intervalo, que metade do programa já foi, mas eu vou encerrando com a fala do pastor Roberto, se vocês quiserem depois contrapor na volta do intervalo. Pastor, pode dizer. Então, primeiro eu quero dizer que a posição que o padre Cleudon coloca é uma posição dogmática, na minha visão, mais do que exegética. É uma posição que tem que ser respeitada, que é a posição da Igreja Católica Romana. Bom, mas eu sou um exegeta. Então, a minha questão é a exegese. O que é exegese? É tirar do texto o que o texto realmente diz. No meu entendimento, batismo cristão sem arrependimento é banho tomado. Não é o cumprimento da ordenança de Cristo, porque o batismo, ele para o cristão, o batismo em águas, ele representa a morte para o mundo e o nascimento para Cristo. Agora, batismo em si não salva. Então eu vou fazer, o padre fez a citação de um texto de Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. O texto grego diz, Rops theosas, kai baptisteis, sotesetai. Cair, Eve Sobral e queridos amigos, eu sei que é uma questão muito acadêmica, mas presta bastante atenção, cair é uma conjunção aditiva. Em nenhum texto, para que ela mude de conjunção aditiva ou continuista, tem que ter uma outra partícula, que não tem, é simples. Quem crer e for batizado será salvo. Para ser salvo tem que ser batizado. Nesse texto, sabendo que o batismo em águas não salva, que batismo é esse? Porque a palavra batismo, padre Cleudon e queridos amigos, é uma palavra que é polissêmica lexical, isso ela é a polissemia. O que ela representa dentro do texto? Esse texto de Marcos 16 é batizado no corpo de Cristo. Por quê?
Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo convence do pecado. Lá em Tiago diz, crês tu em Deus? Fazes bem, os demônios creem e estremecem. Eu nunca vi nenhum demônio salvo indo para o céu ou tomando a comunhão em qualquer igreja, Eucaristia, nunca vi. Então, se você tem que crer e ser colocado no corpo. Inclusive, batizado aqui em grego, é um auristo passivo. Quer dizer, ele sofre ação. Primeiro eu creio e depois eu sofro a ação do Espírito Santo. Veja só, Eder Sobral, rapidamente. Quantos batismos tem na Bíblia? 1 Coríntios 10:2, batismo na nuvem no mar. Mateus 3, batismo de João Batista, chamando ao arrependimento. O batismo cristão não é para você se arrepender. Você já está arrependido. Os irmãos queridos aqui citaram muito, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá no Evangelho de Mateus 28, 19 e 20. Ora, mas o texto não fala só isso, o texto fala assim, fazer discípulo, aí sim, batizando em nome do Pai. Então, o batismo vem depois de ser discípulo. Como é que uma criança pode ser discípulo? Romanos 3, 23 diz, e todos pecaram. Que consciência de pecado uma criança tem? Então, eu tenho dificuldade. Eu respeito muito, muito, muito. Na igreja evangélica, se alguém é batizado como criança, nós orientamos o novo batismo. É o que nós orientamos. Eu vou precisar ir para o intervalo, mas como não falou pela segunda vez o Padre Miguel, quer fazer uma síntese aí sobre o que o pastor Roberto disse? O pecado que se fala da criança, vamos dizer assim, por assim dizer, é a herança que recebe dos nossos primeiros pais em relação a Adão e Eva. Os nossos primeiros pais pecaram e fica no homem a consequência desse pecado, a consequência do pecado do homem, que foi a desobediência de Adão, a desobediência de Eva. Então, carrega este germe do pecado. Então, subtende-se que exista este pecado que, com o batismo, né, é limpo, é restaurado, né, é transformado, voltando à origem, dos nossos primeiros pais, que não tinham pecado, mas depois pecaram, né, e viveram de modo imperfeito, e entrou toda a imperfeição do mundo. Né? Então, se entende-se isso, principalmente quando se faz uma catequese, uma pastoral catequética, se usa muito essa questão de Adão e Eva, né? Essa questão, então, lá atrás do livro de Gênesis, da entrada do mal no mundo. Tá certo, eu vou para o intervalo comercial. A gente, no segundo bloco, não pode se estender mais nesse assunto, porque a gente vai debater sobre Maria. Porém, Padre Cleodoncio tem direito à sua resposta, né? Já que foi contestado pelo pastor Roberto. Nós já voltamos e quero lembrar que vocês podem conversar com eles na live que segue o programa. Se inscreva no canal do YouTube EV Sobral TV e, acabando o programa, a gente segue na live conversando com todos vocês. A gente já volta.